E isso que o Tarcísio trouxe sobre a questão da mágica, nesse pouco tempo que eu tô de contato com o Tarcísio, eu vi que é sobre viver a mágica todos os dias. Com certeza. E que a gente possa comunicar isso, né, Tarcísio? Vamos aprendendo, né? É isso aí. Que missão, hein? Que missão. Vamos lá, segunda pergunta. Qual foi o primeiro contato marcante que você teve com a Disney? Primeiro contato, imagina, eu era uma pessoa muito humilde, de poucos recursos, nasci em Recife, mas a minha família é do Ceará, então a minha família mudou para o Ceará. Eu já tinha 12 anos de idade, né? E mudou para uma coisa que foi meio que uma tragédia na minha vida. Meu pai era diretor de uma multinacional alemã, certo? E tinha vivido uma carreira brilhante. Tava ali, eu acho que 40 e poucos anos, eu acho. Menos de 50 anos meu pai tinha. E uma pessoa veio da Alemanha, entrou na empresa, e essa pessoa, acho que ela não era do bem. Meu pai batia todos os recordes de tudo da empresa do Brasil todo, só que esse cara atrapalhou a vida do meu pai, perseguiu meu pai. E meu pai foi demitido, já na carreira máxima lá. E aí o que é que acontece? Para o meu pai foi um baque tão grande, e eles pagaram muito dinheiro para o meu pai, de indenização lá em Recife, né, onde eu nasci. E aí eles pagaram esse dinheiro todo para o meu pai, mas meu pai não tinha habilidade de administrar dinheiro, sabe? De lidar com dinheiro. Eu acho que por isso que eu fui me tornar um economista e um analista de bolsa de valores no início da minha carreira. Mas o que aconteceu? Fui para Fortaleza, muitas dificuldades, muitos desafios. Meu pai conseguiu acabar todo o dinheiro que ele tinha ganho. Imagina se uma pessoa hoje recebesse aí pelo menos 10 milhões, e ela acaba os 10 milhões em um ano, que meu pai entrou no mundo da bebida, se perdeu mesmo ali por causa daquela perca, daquela coisa que ele tinha se dedicado tanto tempo. E aí eu chegando em Fortaleza, fica muito ruim assim a família chegar dessa forma. Tinha uma parte ainda dos irmãos do meu pai em Fortaleza e tal. Minha mãe não queria voltar para o Ceará nunca, que ela tinha saído do Ceará com 17 anos. Meu pai tinha saído com 16 anos, achado que não tinha voltar mais lá nunca. E aí volta para aquela situação. E meu pai entrou no mundo das bebidas e tudo mais. E aí é o seguinte: sabe o que aconteceu? Logo um pouco depois, eu ainda muito jovem, eu tinha, gente, 18 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Eu engravidei a minha namorada, minha primeira namorada. E eu fui pai aos 19 anos. Aos 19 anos eu tive que assumir a paternidade, assumir uma família nova e começar uma família com 19 anos de idade. Minha filha hoje é médica, é uma benção, mas eu muito novo. E aí eu aprendi realmente o que era o verdadeiro sentido de empreender. E aí, muito cedo, ali em 1991, a Gabi tinha 3 anos de idade, eu fui a primeira vez para a Disney. E aí eu fui para a Disney com a família toda, e 1991. E eu cheguei lá e eu vi, olha, uau, aqui é um outro mundo. Não só a Disney, na hora que chegava no aeroporto de Orlando, o sistema de transporte, o monorail, para quem sabe o que eu estou falando, interligando as coisas, o aeroporto, aquela cidade mágica mesmo, a cidade de Orlando, o aeroporto, o cheiro da cidade. Hoje, quando eu pouso em Orlando, muda o meu mindset até pelo cheiro do lugar. Que a gente fica falando inglês e muda a cultura, né? E aí o que acontece? Chego ali em 1991. Logo depois, eu fui fazer um estágio numa empresa de turismo, ó. Recebi um convite para fazer um estágio numa empresa de turismo em 1991, quando cheguei dessa viagem. Desse estágio, primeiro dia do estágio, gente, sabe o que aconteceu comigo? Você que está reclamando aí da sua vida, quando você é estagiário, meu estágio era não remunerado numa empresa de turismo. O que é que aconteceu? O gerente, todo chique, de paletó, não vou nem dizer o nome dele, mas Sebastião, o nome dele, todo chique, aquela pompa toda, no tempo que o turismo era muito pomposo, ele chega lá, eu vi uma cadeirinha ali no canto que tinha um equipamento de telex, onde se comunicava, que não tinha nem fax, e o negócio saindo assim, e uma pessoa escrevendo em algum lugar. Aí eu apertei um botão, a pessoa respondeu, tem alguém aí? Eu digo, oi. Ele me deu um tapa no peito, eu caí da cadeira para trás. Ele disse, olha menino, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu é estagiário, tu não pode mexer em nada. Tu não pode sentar nessa cadeira. Isso é um telex. Alguém está pedindo uma solicitação do outro estado do Brasil. Você não pode responder isso. Eu digo, não, eu apertei aqui sim. E o cara disse que era o Alexandre. E eu disse que ele perguntou meu nome, eu escrevi aqui como se fosse uma máquina de escrever e deu certo. Depois de 11 meses, depois dessa tapa que o gerente geral me deu, depois de 11 meses eu fui convidado para ser o gerente daquela empresa Uau. de turismo. Sabe o que aconteceu mais? Cada cliente que vinha, eu não ganhava salário, até ali. Mas durante a jornada do estágio, cada cliente que entrava queria ser atendido por mim. Queria comprar a viagem, o planejamento comigo.
Eu não entendia muito. Sabe o que aconteceu? As companhias aéreas, na época, VASP, Varig e Transbrasil, traziam prêmios para mim, cheques, em dinheiro, viagens. Aí eu comecei a viajar o mundo. Para fazer um curso na Varig em Brasília, eu me hospedava na casa de um tio, e a Varig me dava a Universidade Varig para eu estudar. E aí assumi a gerência daquela empresa. Mas sabe o que aconteceu mais? Com mais um ano? Montei uma empresa chamada Catavento Viagens e Turismo, Catavento Turismo, dentro daquela empresa que chamava-se Barlavento e que era um setor de receptivo para receber pessoas no Ceará. Estava inaugurando o Beach Park e eu fazia isso, sabe como? Dirigindo uma Kombi. Comprei 2 Kombi. O que aconteceu depois? A Kombi deu prego, caiu o motor da Kombi. Fui lá, arranjei um carro alugado para ir pegar as pessoas, honrando o meu cliente. Voltei. Aí sabe o que aconteceu depois disso, gente? Já depois, vou pular aqui a jornada para a pessoa ler o livro. Lá na frente, tive sucesso muito cedo, fiquei milionário, juntei os meus primeiros milhões muito cedo, muito jovem, deixei a mãe da minha filha, fui viver a vidona aí do mundo como um playboy aí, sabe? Quem antigo vai saber o que é isso. E aí teve muitos desafios. E nesse meu livro não é bem sobre é a minha história, não é a minha história. Mas eu estou fazendo perguntas para que o Geração Z ou um jovem empresário hoje ele possa acordar para a vida mais cedo do que eu acordei, porque eu paguei um preço muito alto. Em ficar rico muito cedo, ter muito dinheiro, fama muito cedo. Sempre desde muito cedo eu fui convidado para dar palestra. Eu depois me envolvi com eventos, show business de eventos, com bandas de carnaval e bandas baianas, e me envolvi muito com as micaretas do Brasil. E era, sabe, aquela coisa de pedir autógrafo para mim, porque eu estava com a banda no Réveillon, fazendo um show. E as pessoas achavam que eu é que era o famoso, e não era a banda, achava que eu era produção, né? Então, foram muitos desafios, isso vai ficar para um outro livro. Mas vamos conversar mais sobre esse aqui, que é o que interessa. E quantos aprendizados nesse tempo, hein, Tarcísio? Quais você acredita que foram os maiores aprendizados? O maior, inicialmente, foi assim, ficar milionário é muito fácil, sabe? Não é tão difícil, não. Se você souber lidar com finanças, administração do dinheiro, controladoria, saber onde alocar o dinheiro, você aloca o dinheiro onde você bota o dinheiro para o dinheiro gerar dinheiro, né? E não bota o dinheiro onde o dinheiro é só um gasto, né? Então você bota o dinheiro para o dinheiro florescer, como se fosse para gerar o dinheiro. O dinheiro trabalhar para você é básico. Onde você bota o dinheiro, um investimento que traz dinheiro para o seu bolso, esse é o lugar. Então não é tão fácil para mim, eu economista e tal, eu sabia tudo da bolsa de valores e tal. Então não foi muito difícil para mim ganhar muito dinheiro. Depois, logo ali no início da carreira, a empresa começou como receptivo, mas as Kombis quebraram. Aí eu fui convidado para conhecer Fernando de Noronha, que era do meu estado, né, de Pernambuco. E eu tive a incumbência. Quando eu cheguei lá, fui recebido lá. Imagina, recebi um pedido que era um professor de geografia de uma escola militar de Fortaleza. E ele, não estou lembrando o nome dele, mas o professor me chamou para fazer uma aula de exploração geográfica na ilha de Fernando de Noronha, porque era uma ilha vulcânica. Eu nunca tinha feito isso. Não tinha como se comunicar com a ilha, não tinha turismo na ilha. Tinha um alojamento dos militares da época da Segunda Guerra Mundial, não tinha avião para ir para a ilha, só para levar mantimentos, um barco que saía, passava 3 dias para chegar lá. Era só os ilhéus, os nativos. Aí eu consegui alugar 2 aviões para a turma da escola militar. Chega eu na ilha com 2 aviões fretados, 2 bandeirantes da Embraer, que é o Embraer 100, o primeiro avião da Embraer. A Embraer hoje é a maior empresa reconhecida no mundo, uma empresa brasileira aqui do interior de São Paulo. Os americanos me reconhecem hoje. Você é da Embraer? Os brasileiros nem valorizam a Embraer, né? Mas pensa que é um fenômeno. Aí quando eu chego com 2 aviões da Embraer, de 18 lugares cada um, que é o maior que podia pousar lá, tava todo mundo me recebendo, como se fosse o rei que chegou aqui na ilha. Primeira pessoa que chegou na ilha com 2 aviões, um atrás do outro, com grupos para explorar a geografia. Se eu não me engano, professor Henrique, de Geografia do Colégio Militar de Fortaleza. Quando chega, eu fiquei muito famoso, fui recebido pelo Ayrton e a Edna, se eles estiverem me ouvindo hoje, vão se recordar disso, sou muito grato a vocês. E eles disseram, o senhor chegou aqui, esse é o seu lugar, sua ilha, bem-vindo à sua ilha. Eu assistia na época o vídeo A Ilha da Fantasia, do Tatu, dizendo assim, ô, chegou um avião. Eu me imaginei naquela situação, vai ser eu aqui saudando essas pessoas chegarem aqui. Chegou um avião, era a Ilha da Fantasia na minha época. O Tatu era um anãozinho que ficava dizendo, chegou um avião, e ele saudava as pessoas com hospitalidade. Eu me vi daquela forma. Na hora que eu olho para a direita do aeroporto, tem o Morro do Pico, que é o símbolo da ilha, para quem já foi já sabe o que eu estou dizendo.
Quando eu olho do lado do Morro do Pipo, tinha uma usina eólica, um catavento eólico da Alemanha. Eu olhei assim e disse, caramba, um catavento. Caramba, a minha empresa vai ser a Catavento Turismo, que transforma o vento em energia, e eu vou ser a pessoa que vou fazer a hospitalidade aqui de receber as pessoas no mundo todo para viver esse pedacinho do mundo que está intocável, ninguém conhece, para que as pessoas saiam da sua vida turbulenta, que era a minha vida, e possam ter uma imersão nesse paraíso aqui, que é a paz que a gente encontra em Fernando de Noronha, que não existe nada igual. E aí eu olho para aquilo e eu vou ser o tatu aqui da ilha de Fernando de Noronha, da hospitalidade, e a empresa vai ser a Catavento Turismo, operadora oficial de Fernando de Noronha. Isso me abriu muitas portas. Eu arrendei as hospedarias domiciliares, que era dos ilhéus, chegava para o cara e dizia assim, você vai dormir agora no anexo, a gente vai transformar a tua casa numa pousada, mas tu vai ter sentido, a tua vida, tu vai ter renda, emprego, do teu próprio negócio, mas tu é meu sócio 50% e eu era dono de tudo. Não diga para ninguém não, viu? E aí me associei com algumas operadoras de São Paulo, na época era Vista, não me lembro o nome da minha primeira sócia, mas era... Eu precisava de alguém em São Paulo, né? Que é onde tinha as pessoas que tinham dinheiro para ir. E aí me associei com ela, nós fizemos a Catavento Turismo, a operadora oficial de Fernando de Noronha, me estabeleci ali um tempo e fiquei considerado o rei da ilha. Mas também, de novo, eu teimoso, vivi coisas muito maravilhosas que o dinheiro e os prazeres podem proporcionar, mas no outro livro eu conto. Eu era que recebia as pessoas, né? Avião à minha disposição. Depois fundei uma empresa aérea, ajudei, né? Se ele estiver ouvindo aí, o Zé Mário Caprioli, nós começamos uma empresa chamada Trip, Linhas Aéreas. Depois hoje foi vendida para a Azul, né? E aí eu participei daquele primeiro projeto. Depois, o que acontece? Zé Mário, um abraço, se você estiver em Campinas, espero lhe dar um abraço um dia, de novo. E aí, o que acontece com tudo isso, gente? Esse livro, você tem que encontrar primeiro qual é o seu chamado, o seu propósito, desde o início. Sabe? Como escolher desde a sua esposa, onde você vai trabalhar, com quem você vai andar, sabe aquela coisa? Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu vai ser. É sobre isso, entendeu? E você fazer a sua jornada, mas pensando muito grande, pensando como os americanos me ensinaram a pensar. Walt Disney dizia, if you can dream it, you can do it. Então você pode sonhar, você pode realizar. E se você vai entrar em algum negócio, viu, Thomas? Entra num negócio grande. Se tu vai liderar alguma coisa, pode sonhar, porque sonhar é de graça, tá certo? E te prepara, porque os desafios vão ser grandes.